Time, olha só aqui. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês uma combinação de uma técnica específica, que na verdade essa técnica ela é composta por um indicador e o price action, as barras, a ação do preço. É uma técnica extremamente simples e o foco do vídeo de hoje vai ser com que você, independente se você for iniciante, intermediário, avançado, já lucra ou não lucra, você faça dinheiro com essa estratégia. Porque de fato é uma técnica muito simples, é uma técnica super objetiva, chegou no ponto, fez isso e aquilo, você entra na operação. É extremamente simples, não tem nada subjetivo, nada que pode ficar subentendido, é tudo entendido e, para ser bem sincero, é de fácil compreensão. Então vamos lá, time? Mas claro, como de costume, não esquece de deixar o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, se você já for inscrito, seja bem-vindo de volta e vamos lá começar mais um vídeo. Time, para começar, você vai em sua plataforma, no meu caso eu vou aqui na Profit Pro, clico aqui na aba Indicadores, venho aqui em Mais Indicadores e aqui eu pesquiso RSI, já vai aparecer aqui, olha só, osciladores IFR e RSI entre parênteses. Eu clico duas vezes, clico em Inserir Janela e OK. Porém, eu não quero ele de 9 períodos. Observe que aqui tem escrito 9 períodos. Eu vou clicar duas vezes sobre ele. E aqui eu vou digitar 10 períodos. Eu quero que meu indicador seja de 10 períodos. Clique em aplicar e OK. Pronto, está configurado. Agora, time, vamos para algumas regrinhas. Vou começar explicando a teoria. Você já sabe que nós gostamos de trabalhar com as regrinhas, especificamente uma regrinha chamada CESA. Para poder validar uma estratégia com mais precisão, eu procuro essas características durante as operações. E ela tem esse nome por um motivo. Vamos lá. Sempre que eu estou operando com estratégia, eu identifico as condições do momento. Digamos que eu estou operando com essa estratégia, por exemplo, que já nós vamos entrar mais a fundo nela. Eu observo as condições se está favoráveis para essa estratégia. Em seguida, eu vou para o próximo passo, que é a entrada. Para eu entrar na operação, eu preciso de algum sinal, um sinal de entrada que pode ser um padrão de candlestick, pode ser um padrão gráfico. Fazendo uma leitura barra, eu consigo o sinal. Se eu tiver o sinal de entrada, eu executo a entrada. Se eu não tiver, mesmo com as condições sendo favoráveis, se eu não tiver um sinal, não receber uma pressão do preço que eu quero, eu não entro. Mas se eu tiver o sinal, eu entro na operação. Em seguida, eu defino o stop e o alvo. Então o C é de condições, o E é de entrada, o S de stop loss e o A de alvo. Então eu uso esse macete para validar qualquer estratégia, tá? Agora, vamos para a estratégia. Eu vou fazer aqui, time, um pequeno desenho. Aqui eu tenho o RSI e aqui, digamos que eu tenho a movimentação do preço. Observe que o preço ele está deixando mínimas mais baixas. Observe que nós temos 3 fundos. Todos os 3 na movimentação de cima, eles estão cada vez um fundo mais baixo do que o outro. Porém, nós temos aqui uma pequena divergência. Inclusive vai ser o nome da nossa estratégia. Se você observar, nós tínhamos aqui fundos mais baixos, ok. Só que chegou em determinado momento, o preço entrou em uma divergência. Ao invés de deixar um fundo mais baixo, o RSI deixou um fundo mais alto do que o outro. Enquanto aqui nós continuávamos na sequência de fundos mais baixos do que o outro. Ou seja, a movimentação, as barras, elas deixaram um fundo mais baixo do que o outro, né? O preço está descendo, mas no indicador, de repente, deixou um fundo mais alto do que um fundo anterior. Isso é uma divergência. Agora, mais outro ponto da estratégia. No RSI, nós vamos ter 2 níveis. Vamos ter o nível 70, que é a região de sobrecomprado, e nós vamos ter o nível 30, que é a região de sobrevendidos. Você vai ver que volta e meia o preço vai estar acima desse nível de 70, de repente vai estar abaixo do nível de 70, vai estar abaixo do nível 30, vai estar acima do nível 30 e ele vai ficar oscilando entre essas duas linhas. Agora, o que nós queremos ver aqui, time? Nós queremos ver um fundo abaixo da região de sobrevendido, que é abaixo dessa região de número 30, e o próximo fundo nós queremos que o preço volte para a região de briga do RSI,
que é acima do número 30. Então, só recapitulando, se eu tenho o fundo aqui da movimentação, o fundo das barras, estando nesse formato aqui, um mais baixo do que o outro, e lá no RSI, nas linhas do RSI, eu tenho essa divergência aqui, sendo que um fundo do RSI está abaixo da zona de sobrevendido e o outro fundo que está mais alto do que o anterior, se estiver dentro da região do RSI, eu tenho uma divergência clara. Então aqui eu já tenho as condições para eu entrar em uma operação. Falta agora entrada stop-alvo. Qual o próximo passo para entrarmos na operação? Nós queremos um sinal de entrada e o sinal de entrada vai ser o nosso engolfe. Observe que, nesse caso aqui, a próxima barra já foi uma barra verde engolfando a barra anterior. Como assim engolfando? Ela fecha cobrindo o corpo da barra anterior. O corpo dessa barra tem que cobrir o corpo da barra anterior. Nós tínhamos esse corpo aqui e o corpo dessa próxima barra foi bem maior, então cobriu. Essa barra aqui se chama engolfo, mais especificamente um engolfo de alta. Se por acaso esse fundo ele tivesse assim, ó, observe que está abaixo da zona 30 e de repente ele fez isso daqui e o outro também continuou abaixo da zona 30. Continua tendo uma divergência aqui, concorda? Se fosse esse mesmo caso aqui. Porém, esse fundo e esse fundo ainda estão abaixo da zona 30 e não é isso que nós queremos. Nós queremos que o fundo da divergência volte para dentro da região, como foi esse caso aqui. Então aqui nós entraremos em uma operação, mas nesse caso aqui nós não entraremos em uma operação porque os dois fundos ainda estão abaixo da zona de sobrevendido. Agora vamos imaginar que ele fechou como no fundo anterior, né? Fechou acima da região de sobrevendido. Então agora nós vamos continuar analisando para entrarmos na operação. Já temos esse engolfo, então esse engolfo aqui, ele já serve como nosso sinal de entrada, então já podemos colocar aqui o E do nosso checklist CESA. O stop fica aqui abaixo desse fundo. Não é interessante que você deixe um stop coladinho assim. Deixe um stop um pouco mais afastado do fundo. Isso daqui vai ser onde fica o seu stop. E o seu alvo, você pode definir um alvo de 1,5 para 1, 2 para 1. É interessante que você defina na resistência anterior. Um alvo, por exemplo, que tem uma boa probabilidade de ser acionado e é um alvo convexo, né? É o alvo de 1,5 para 1, por exemplo. Você assume perder, digamos que R$100 para ganhar R$150. É um alvo de 1,5 para 1. Sendo assim, já temos aqui o nosso stop e o nosso alvo. Então o checklist CESA está completo aqui na operação. Então é basicamente assim que funciona todos os meus checklists de uma operação, tá? Observamos as condições, observamos a entrada, né? Precisamos do sinal de entrada, definimos o stop e o alvo. Agora eu vou dar um exemplo de uma movimentação de alta e vou acrescentar aqui alguns detalhes, assim a gente pode ir avançando aos poucos e ficar de fácil compreensão, tá? Porque essa estratégia ela tem alguns detalhes que são extremamente necessários. Então vamos lá. Pegando aqui um exemplo de alta, aqui nós percebemos o seguinte, aqui nós temos um topo e aqui nós temos outro topo. Esse mesmo topo aqui no indicador RSI, ele está acima da região de sobrecomprado, né? Acima da região 70, enquanto o outro topo, que era para estar mais alto também, porque no Price Action aqui ele está mais alto do que o anterior, ele está mais para baixo e abaixo da região de sobrecomprado. Então aqui nós temos uma divergência clara. Enquanto essa movimentação está assim, a movimentação do RSI está assim. Isso daqui é uma divergência, time. Então aqui nós já temos as condições. Nós precisamos agora do sinal de entrada stop-alvo. Se você observar, claramente aqui nós temos um engolfo. O corpo dessa barra está claramente engolindo o corpo da barra anterior. Então aqui nós temos um engolfo. Essa barra aqui já é um sinal de entrada. Show de bola. Então nós já temos a nossa entrada. Já pegamos aqui o sinal. Agora, os nossos pontos de stop. Inicialmente, você pode optar por 1,5 para 1. Entrando na operação nesse ponto, você pode optar por um stop loss aqui acima,
que é um stop loss interessante, um pouco acima da barra anterior, um pouco acima do topo. E o alvo, você define um alvo de 1,5 para 1. Inicialmente, tá? Aqui tem uma particularidade interessante que nós podemos trabalhar. O seu alvo inicialmente pode ser, por exemplo, aqui. Imaginando que esse tamanho aqui é, no mínimo, 1,5 vezes maior do que esse tamanho aqui, certo? Digamos assim, aqui você vai perder, por exemplo, R$100 se você se acionar o seu stop, e aqui você vai ganhar no mínimo R$150. Você pode optar por essa operação. Mas, quando a operação começar a andar, você pode sim escalar um outro gerenciamento, time. Por exemplo, ó, quando o preço rompeu aqui essas barras, rompeu aqui essa região de fundo e demonstrou força nessa barra, algumas pessoas optam por esse gerenciamento, inclusive eu às vezes. Ao invés de deixar o meu take no lugar de início, eu tiro o meu stop loss de onde ele estava quando o preço rompeu o fundo. Eu tiro o meu stop loss daqui e eu coloco no lugar de entrada, depois que fechou uma barra assim forte. Então, o meu stop loss estará aqui agora, e ao invés do meu alvo estar aqui, eu posso definir um alvo mais para baixo, no suporte anterior, ou mais para baixo, e assim eu gerencio a minha operação escalando. Então, quando o preço rompeu o fundo, tiro o meu stop de um lugar onde estava e coloco o meu stop no lugar de entrada. Se ele vir e não pegar o meu alvo, fizer um outro topo, eu tiro o meu stop do lugar de entrada e coloco no topo mais abaixo. E assim eu fico com stop técnico. É como se eu tivesse entrado na operação aqui agora, e eu coloquei um stop aqui. Mas na verdade não, eu já entrei aqui em cima, né? Então tudo isso daqui já é ganho. Só que eu tô deixando meu stop protegido em um topo, um lugar técnico. Se o preço por acaso subir, ele vai me stopar aqui, só que eu já vou ter esse montante aqui de ganho. É uma forma de gerenciar as operações, tá? Escalando o stop. Mas a técnica é a mesma para operações de alta e operações de baixa. Definimos aqui o nosso stop e o nosso alvo. Checklist CESA completo. Maravilha. Agora nós vamos para alguns backtests. Nós vamos ver aqui acontecendo essa movimentação no gráfico, tá? Vamos testar aqui juntos. Time, mas antes de continuar, quero convidar você aqui para a nossa comunidade de VVDC. Lá você aprenderá de forma linear diversas estratégias que eu uso no meu dia a dia. Estratégia como essa, com regras objetivas, onde eu explico início, meio e fim da estratégia, o que eu estou usando. Se você for iniciante, se você for intermediário avançado, você pode entrar sem medo, porque lá eu abordo todos esses níveis de conhecimento. Se você não souber nem mexer em plataforma, não souber os conceitos iniciais, lá eu ensino. Mas se você também já tiver consistente, já ganhar uma grana frequentemente, lá eu ensino direitinho a maneira de como você deve pagar imposto, para não pagar de mais nem de menos, a Receita Federal não ficar na sua cola. Ensino um pouco da psicologia do trade, como eu enxergo as coisas, o meu gerenciamento. Tem algumas lives exclusivas lá da mentoria, então você pode ter acesso a essas lives também. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente no WhatsApp. O WhatsApp tá ali, respondemos o mais rápido possível. Você tem acesso também ao grupo no Telegram, um grupo exclusivo para alunos, então você pode entrar e interagir diretamente conosco, com toda a galera que já tá no time. Você pode conferir todos os detalhes no link que está aqui na descrição desse vídeo. Só clicar e entrar lá, time. Vamos continuar. Vamos lá, time. Vamos aqui fazer alguns testes. Olha só. Eu vou realizar aqui alguns backtests. Em seguida, eu vou anotar aqui nessa planilha. Por exemplo, se eu entrar em operação no índice, eu comprar no 100.200. Tem esses termos aqui, long short, long é compra e short é venda. Então eu comprei no índice no 100.200 e saí no 100.300. Levando em consideração que eu estou com um contratinho, tá? Então eu tive um ganho de R$20. Como eu estou com um capital inicial de R$1.000, nós vamos fazer aqui um backtest, vamos fazer aqui várias operações e no final nós vamos ver quanto será o nosso capital, tá? O resultado final estará aqui. A variação em porcentagem aqui vai ser a variação do dinheiro. Ganhei R$20, ganhei 50, perdi 20, perdi 40, ganhei, perdi. E aí a gente vai ter essa variação aqui total. E aqui vai ser a nossa posição de entrada e a nossa posição de saída, tá? Aqui é só pra gente fazer um backtest mesmo, com um contratinho, ver o que acontece. Eu vou deixar essa planilha lá no grupo do Telegram, tá? Então se você não tá no grupo do Telegram, esse grupo que eu vou deixar, ele é público, é um canal, você pode entrar, só é clicar no link da descrição e entrar no canal do Telegram, que você vai poder baixar essa planilha aqui normalmente, tá? Então vamos fazer aqui alguns testes. Por exemplo, time, aqui
eu já percebo uma confluência. Olha só que eu tenho aqui esse fundo, eu tenho aqui mais um fundo e eu tenho aqui mais esse fundo. O preço, ele está fazendo isso daqui, concorda? Enquanto no RSI eu tenho esse mesmo fundo aqui, observe, ó, o fundo que é aquele que está circulado, tem um outro fundo que está para cima e esse fundo também que está para cima. Então, enquanto no RSI eu tenho esse padrão aqui de movimento, o preço está deixando fundos mais altos, aqui no Price Action eu tenho fundos mais baixos. Então aqui eu tenho uma operação. Onde seria a minha operação? Eu vou dar o zoom aqui para a gente observar direitinho. Ó. Observe que essa barra aqui, ela é um engolfo. A barra anterior tinha um corpo e essa barra aqui eu tive um corpo bem maior do que a barra anterior. Então o corpo dessa barra engoliu a barra anterior. Então por isso eu tenho aqui um engolfo e eu já tenho aqui uma operação de compra. A minha operação de compra é aqui, concorda? O meu stop é abaixo do fundo. Pode ser um stopzinho aqui embaixo mesmo. Vou botar aqui uma linha horizontal. Ó. Aqui é o meu stop. Aqui é a minha entrada. E o meu alvo pode ser 1,5 para 1, 2 para 1 ou na resistência anterior. Vou botar um alvo aqui na resistência anterior. Então, vamos marcar aqui os pontos da minha operação. A entrada foi uma entrada de compra, então long foi no 103.430 e a minha saída foi no 104.000 e ponto. Maravilha, com um contrato. Então aqui eu tive um ganho de R$114 com um contrato, uma operação bem longa no índice, certo? Com um capital de R$1.000, aqui já tenho R$1.014. Agora, tem um outro detalhe que eu acabei não frisando no início com vocês, eu quero frisar agora. É um detalhe que também é muito importante que está relacionado ao nosso sinal de entrada. Quando nós não temos um engolfo diretamente, nós temos um detalhe importante que eu quero frisar com vocês aqui agora. Olha só aqui, vamos lá. Observe que aqui nós continuamos tendo um fundo mais baixo do que o outro, então tem aqui uma divergência, concorda? Aqui seria uma operação de compra. Nós temos aqui as condições. Na hora de ter a entrada, observe que nós temos essa barra verde, né? Não tivemos aqui, digamos que, um engolfo da barra vermelha anterior, que foi essa daqui. Mas nós temos aqui duas barras verdes, uma maior do que o corpo da anterior. Não basta simplesmente nós termos o corpo maior do que o anterior para que tenha uma confirmação. Quando nós temos essa sequência de duas barras verdes, para servir como um sinal de entrada, nós precisamos que essa barra verde ela feche totalmente acima da barra anterior. Não basta só o corpo, tá? Tem que ser totalmente. Então, repetindo, o corpo dessa barra verde ela tem que fechar acima da máxima da barra anterior. Para aí sim nós termos uma confirmação e entrar aqui em uma operação de compra. Então, depois que a barra fechar assim, aqui fica a nossa operação de compra. Aqui fica o nosso stop, né? E nosso alvo, né? Nós escolhemos um alvo no mínimo 1,5 para 1. Isso daqui tem que ficar muito claro. Agora, se essa barra verde aqui, ela já tivesse engolfado a barra anterior, então nós não precisaríamos que uma barra fechasse acima. Quando for a barra da mesma cor, ela tem que fechar acima da máxima. Quando for barra de cores diferentes, ela pode fechar simplesmente engolfando só o corpo. Vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo de alta. Olha só, nesse ponto aqui, para termos uma confirmação já na próxima barra, a próxima barra ela teria que fechar assim. O corpo está maior do que a barra anterior, a barra verde. Porém, se nós não tivéssemos a confirmação logo aqui, digamos que essa barra tivesse parado aqui mesmo, o que nós precisaríamos agora era de uma barra para fechar abaixo dessa barra aqui. Porque aqui agora sim, essa barra daqui fechando abaixo da barra anterior, as duas sendo vermelhas, aqui agora nós temos uma confirmação de entrada. Então nós colocamos a ordem de venda aqui, nosso stop fica no topo e o nosso alvo fica mais para baixo.
tá? Aqui agora seria uma operação bacana, esperando o preço descer e acionar nosso alvo. Então aqui é um ponto que eu também gostaria de frisar com vocês. Agora vamos voltar lá para fazer mais alguns backtests. Tá aqui, time. Ó, aqui eu tenho um topo e esse topo aqui está acima da região de sobrecomprado, né? Tá quase, não está acima, mas está a pontinha. Então vale. Eu tenho outro topo mais aqui para frente que está mais alto, enquanto no RSI eu tenho um topo que faz assim. Então aqui eu tenho uma divergência. E nessa operação vocês já viram que foi um stop loss, né? Olha só, aqui eu tenho uma barra vermelha pequenininha e essa outra barra aqui, ela engolfou a barra vermelha. Então eu acredito que muitas pessoas podem ter entrado nessa operação aqui. Por conta do que eu falei, inclusive, agora há pouco, não é uma das melhores operações, tá? Porém, como essa barra aqui, ela fechou rompendo um pouquinho de nada, rompeu ali 5 pontos a mínima anterior. Então, acredito que muitas pessoas podem ter entrado aqui em operação de venda, tá? Então, nós vamos levar em consideração que nós entramos nessa operação aqui de venda. Como eu estou querendo passar uma coisa mais objetiva e mais simples, algumas pessoas podem ter entrado vendido aqui. Então vamos levar em consideração que nós entramos vendido também. E vamos tomar aqui esse stop, tá? Então entramos vendido aqui. O preço primeiro foi lá, nos estopou para depois descer. Então nós tomamos esse stop aqui. Vamos anotar na nossa planilha. Foi uma operação de venda, então já está aqui o short. Eu vendi no 104.320 e eu saí da operação no 104.423, tá? Então aqui eu já tive uma perda de R$20. Foi uma operação que deu errado, tomei um loss. Vamos aqui voltar para o gráfico e continuar o backtest. Se eu perguntar a vocês aqui se nós temos uma divergência padrão aqui para entrar em operação, analisando essa região aqui, esse topinho, e analisando essa movimentação aqui no RSI, vocês diriam que aqui nós temos uma operação de venda? Se vocês disseram que sim, infelizmente está errado, porque não temos uma operação aqui. Nós temos uma divergência sim, ok? Nós temos o sinal de entrada, então poderia ser uma operação boa aqui para vendermos, mas na verdade, olha só o que acontece. O nosso topo aqui do RSI está acima da região de sobrecomprado. Se eu for olhar aqui direitinho, ó, o topo do RSI está no 71.22. E ele não pode estar no 71, ele tem que estar abaixo. Aqui eu tenho uma linha de 70. Se esse topo aqui estiver no 71, eu não tenho uma operação de venda, tá? Então aqui eu não venderia esse ponto. Inclusive essa operação daria errado, né? Você tomaria um loss. Tá? Então observe esse detalhe. O mesmo serve para esse exemplo aqui. Olha só, nós temos aqui um fundo, nós temos outro fundo. Temos aqui esse fundo do RSI e esse mesmo fundo está aqui. Você entraria nessa operação aqui de compra porque nós temos essa divergência aqui? Não, você não entraria aqui. Por quê? Observe que esse fundo aqui do RSI, ele está no 23,15, ele está abaixo da região de sobrevendido. Ele teria que estar aqui acima para entrarmos em uma operação de compra, tá? Então se você tivesse entrado em uma operação de compra aqui, você até teria tomado um stop loss aqui. Ó, o preço ele estopou para depois ir lá acionar o seu alvo. Então aqui não é uma operação de compra, porque o preço está abaixo. Tá aqui outra situação. Nós temos aqui esse topo e temos esse outro topo aqui, então o preço fez isso. No RSI nós temos esse topo, certo? E nós temos esse topinho aqui. Temos aqui uma divergência. Você entrou aqui vendido? Não, você não entrou vendido, porque olha só, esse topinho aqui, ele está ali no 72,14. E nós queremos ele abaixo do 70. Então você não entrou nessa barra aqui e ela foi até o engolfo. Mas você não entrou nessa barra aqui porque esse topinho está no 72. E aí o preço voltou e subiu com essa barra, ó, rompeu aqui, né? Então deixou um novo topo aqui. E esse outro topo aqui no RSI, ele continua sendo mais baixo. Olha só, mais alto e aqui mais baixo. Você entrou nessa barra aqui, quando o preço fechou essa barra aqui de baixa, você entrou nela, já que aqui é um topo mais alto?
Não, você também não entrou nessa barra. Por quê? Essa barra não é um sinal de entrada. Nós estamos procurando um engolfe. Essa barra é um engolfe? Não. Olha o tamanho do corpo da barra anterior. E olha o tamanho do corpo dessa barra. Então você também não entrou nessa barra aqui. Porque nós queremos o sinal de entrada. Nós temos as condições, ok, né? Temos a divergência. Só que nós queremos aqui o sinal de entrada. Para a gente poder colocar o stop e para a gente poder colocar o alvo. Então aqui não foi o sinal de entrada, porque não foi o engolfe. Quando foi o engolfe? Nessa barra aqui. E essa barra aqui rompeu o topo, então continuou fazendo um topo mais alto. Enquanto no RSI, esse mesmo topo aqui, ó, colocar aqui, tá vendo? Esse mesmo topo aqui teve um topinho aqui mais baixo, enquanto estava vindo de topos mais altos. E agora sim, esse topo aqui, se eu colocar o mouse em cima desse mesmo topinho, olha só onde ele está. Esse topinho está no 62,81, então está abaixo da região de sobrevendido. E aqui agora nós temos as condições, temos o sinal de entrada. Vamos entrar em uma operação aqui, ó, operação de venda aqui nessa barra quando ela fechou. Colocamos o stop aqui acima do topo e nós colocamos o alvo no fundo abaixo, nesses fundos aqui. Ó, o preço deixou esse fundo, subiu, deixou esse fundo, então nós colocamos os alvos aqui embaixo, tá? Depois de tudo isso daqui, assim que o preço confirmou, e ele só confirmou justamente aqui, se você tivesse entrado em qualquer outro lugar aqui antes, você teria tomado stop nessa barra, tá? Mas o preço, ele não confirmou a entrada, só confirmou aqui. Então agora nós definimos o stop e definimos o alvo. Vamos marcar lá na nossa planilha. Foi uma entrada de venda, né? Então digitamos aqui short. Nós vendemos no 100.168 e pegamos o take naquele segundo fundinho ali, no 99.673. Opa, anotei aqui errado. 100.168. E pegamos o take ali no segundo fundinho. Então, tivemos um ganho aqui nessa operação de R$ 99,00. Vamos continuar aqui fazendo o backtest. Aqui na frente, olha só, tinha uma operação, percebe? Ó, tínhamos aqui esse topo e temos aqui esse topo. Ele é mais baixo, enquanto aqui nós estamos, a máxima dele está maior. Então, nós temos aqui uma divergência. Temos aqui o engolfo. Essa barra vermelha ela engolfou essa pequenininha aqui anterior. Então aqui é uma operação de venda. Vendemos aqui nesse ponto e colocamos o stop aqui no topinho, né? Um pouquinho afastado do topinho. Para colocarmos o alvo, mais ou menos aqui nos fundos anteriores, coloca 1,5 para 1. E aqui nós tomamos um stop. Então vamos anotar aqui. Foi uma operação novamente de venda. Nós vendemos no 100.466 e tomamos do stop no 100.888. Ó, tomamos aqui R$ 84,00 de stop. Vamos voltar aqui para os backtest. Mais uma situação. Aqui nós tínhamos esse fundo, começou a deixar fundos mais altos, o RSI também, certo? Ó, fundo mais alto, fundo mais alto. Então até então estava tudo bem. Só que quando chegou aqui, nesse carinha aqui, ele rompeu aqui esse fundo, ó, então deixou um fundo mais baixo. Porém, no RSI, ele continuou deixando um fundo mais alto do que esse carinha aqui, que nós tínhamos marcado. Então aqui agora nós temos uma divergência linda, tá? Temos as condições. O que é que falta? O nosso sinal de entrada, o engolfe. E olha só esse carinha aqui, ó. Ele já fechou um baita de um engolfe, então aqui nós temos a entrada. Entramos aqui em uma operação quando fechou esse carinha aqui. O stop, coloca aqui abaixo do fundo mesmo. E alvo, podemos colocar um alvo na resistência, que é no topo anterior, né, nas próximas resistências, depende do seu nível aqui de gerenciamento. Mas vamos colocar aqui o stop 1,5 para 1. Ó, se aqui estamos assumindo R$364 de risco, vamos pegar ali uns 470, 480 pontos, né? Aqui mesmo onde está, ó, aproximadamente aqui, a gente pega 1,5 para 1, que seria o mínimo dessa operação. Então aqui foi uma divergência linda, mesmo padrão das outras. Depois do sinal de entrada, definimos o stop e o alvo. Vamos anotar aqui na planilha.
foi uma operação de compra, né? Então é long. Compramos no 98.108 e saímos no 98.566. Então foi um baita de uma operação de compra, tivemos um lucro aqui de R$91. Tá? Vamos continuar aqui fazendo backtest. Olha só que nós temos aqui um topo e temos aqui um outro topo. O preço aqui está fazendo isso. Enquanto aqui no RSI nós temos esse topo e temos um topo mais baixo que está abaixo da região de sobrecomprado. Então aqui nós temos uma boa operação. Agora olha só, é um baita de um candle, né? Se você tivesse entrado nessa operação aqui de venda, o seu stop estaria aqui em cima, ó, que seria um pouquinho acima do topo. Ele chegou muito próximo do seu stop. E aqui é por isso que nós deixamos o stop um pouco acima da região, tá? Procura deixar uns 50 pontinhos acima do topo. Pegando daqui, o preço andou ali 12 pontinhos, né, para pegar no stop, mas ele chegou próximo ali. Voltou mais uma vez e só depois de um bom tempo que você foi pegar o take da sua operação, tá? Então aqui foi uma operação bem mais demorada. Vamos ter esse exemplo aqui, claro, também que as operações elas não vão ser sempre assim rapidinha. Então vamos marcar aqui mais uma vez. Operação dessa vez foi uma short, né? Operação de venda. Vendemos no 98.856 e pegamos o take no 98.118, tá? Uma operação bem mais longa que rendeu ali R$147. Time, um outro ponto que eu quero frisar para vocês. Se você já é um pouco mais avançado, você já acompanha aqui os vídeos do canal, já faz parte da comunidade, você sabe também que você pode ajustar essa estratégia com a região, né? Região de suporte e resistência, a região de valor que nós já falamos bastante. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma região de valor. Anteriormente, tenho esse topo aqui e tenho esse outro topo aqui, ó, tá? Então, aqui dentro dessa zona aqui, eu tenho uma zona de resistência. Então, se eu vou entrar em uma operação de venda aqui e eu quero realmente me proteger, é muito melhor eu deixar o meu stop acima da zona de resistência, para a gente poder ter uma operação bem mais planejada, talvez um alvo mais longo ou algo nesse cenário, tá? Então assim, nós podemos gerenciar nossas operações assim nesse naipe, analisando as regiões de suporte e resistência e procurando deixar o nosso stop mais protegido, com um gerenciamento ainda convexo ali bem balanceado. Mas eu tô trazendo uma coisa aqui mais simples para as pessoas que estão iniciando já conseguir pelo menos ganhar um dinheirinho aí, né? Tem stop, tem perda, mas gerenciando as operações direitinho, tem um retorno ali legal, tá? Então por isso que eu tô trazendo aqui de uma forma um pouco mais simples. Time, agora eu vou fazer 20 trade, acho que dá bom, 20 backtest aqui rapidinho, e aí eu trago para vocês aqui na planilha, porque se eu for gravar aqui todos os backtests, o vídeo vai ter aqui 30 dias, né? Vai ter um mês de vídeo aqui, então vai ficar um conteúdo muito grande, muito difícil. Então vou fazer aqui um backtest rapidão, e aí eu já trago aqui para vocês na planilha, pra gente dar uma analisada, tá? Vamos lá. No final das contas, fiquei assim, ó. Fiz aqui um backtest rapidão. Fiz 20 trades, voltando aqui bastante dias passado. Observe que tivemos aqui várias perdas. Tivemos inclusive algumas perdas aqui consecutivas. 3 perdas consecutivas, tivemos outra. Só que com o gerenciamento acima de 1,5 para 1, no final das contas, nós saímos positivo, tá? Aqui não está incluso as taxas, mas vamos pegar aqui de 20 operações, vamos pagar aqui operando com um contrato apenas, olha só, menos de R$100 aqui para 20 operações, muito menos, tá? Dependendo da corretora. Começamos com um capital de R$1.000 e deu um total aqui de R$1.662,20. É uma estratégia que é vencedora fazendo os meus backtests. Você pode baixar essa planilha e entrar no grupo do Telegram e fazer quantos backtests você quiser, desde que você faça certo, né? Observe direitinho, observe todos os detalhes que nós já passamos nesse vídeo. E é isso, time. Estratégia, pra mim, é uma estratégia vencedora. Quando eu conheci essa estratégia, comecei a operar e comecei a fazer dinheiro com ela. Pra mim foi surpreendente, fiquei feliz pra caramba. Então, tô compartilhando aqui com vocês, para vocês também já terem os seus resultados aí positivos, se você ainda não teve nenhum. Maravilha, então, time, é isso.
Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir lá no Instagram, tá? O Instagram é esse que tá aparecendo na tela. E tamo junto, time. Aquele grande abraço, valeu, até o próximo vídeo.